Oliveira, sou clarinetista há 33 anos. Comecei, o meu primeiro contato com música foi através da clarinete, numa banda lá no interior do estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, que tem aquela estrutura de empréstimo de instrumentos, ensinam música, teoria musical para a criançada, e em troca o pagamento, né, dos alunos é tocar na banda, e assim eles vão renovando os músicos. É um modelo que funciona bastante pelo mundo afora, né? E, enfim, o meu primeiro interesse era com flauta, mas no final das contas a clarineta era o instrumento que tinha disponível, e que eu agradeço, porque no final das contas me desenvolvi e poucos anos depois já estava começando a trabalhar e entrei na banda do Corpo de Bombeiro lá no Rio, que foi meu primeiro emprego com música. Depois, ali participando também na orquestra da Escola de Música da UFRJ, me interessei por música sinfônica, fiz alguns concursos e vim parar aqui em Curitiba, na Sinfônica do Paraná. Já tem 21 anos que eu estou por aqui. E, enfim, meu interesse por clarineta foi inicial, mas o meu interesse por música foi mais amplo, né? Acabei, ao longo dos anos, estudando piano, estudando flauta, estudando saxofone, desenvolvi algumas coisas com oficina de pífano e desenvolvi também tocar pífano. Mas, enfim, a clarineta ficou sempre sendo o instrumento principal, né? Mesmo porque é o que eu há mais tempo toco. Bom, em relação ao instrumento, a clarineta específico, é, o som da clarineta já é um timbre mais aveludado, mais tubular, né? Mais escuro. Não pelo aspecto físico da clarineta, né? Que ao contrário do oboé, que também é preto e de madeira, né? E aparência aproximada da clarineta, a clarineta justo busca o timbre fechado, ao contrário do oboé, que é o timbre mais nasal, mais aberto. E é um instrumento simples, né? A função da palheta aqui, como se fosse a corda vocal, ela que de fato vibra, e todo o conjunto de boquilha e instrumento só está fazendo amplificar e de ter a modificação do posicionamento, qual a nota que vai sair. Mas basicamente é o que eu posso exemplificar aqui, o som da boquilha com a palheta somente, né? E que com o instrumento tem essa possibilidade de mudar o tamanho do tubo. Aqui em cima o dente fica encostando na própria boquilha, e o lábio é que encosta aqui na palheta, com o controle da língua para fazer as articulações. A coluna de ar, né, essa parte interna do instrumento da gente, é que dá esse apoio para que funcione o que já tem hoje seus 300 e poucos anos de inventado. Que depois, 150 anos depois, é que começou o projeto de fazer uma versão metálica que acabou virando a família do saxofone. Enfim, eu posso exemplificar aqui com uma música, fazer um pedacinho de um solo do Prokofiev na Quinta Sinfonia. Esse é o som mais erudito da clarineta, né? Mais projetado para um teatro grande mesmo. E justo pela versatilidade da clarineta também me chamou bastante atenção a relação de timbres e de possibilidades de caráter que a música pode ter através da clarineta, o chamado instrumento mais versátil dos sopros. Em relação à gama de regiões que eu posso tocar e ainda de timbres diferentes, vou dar um outro exemplo de solo. Do Gershwin, né? E, por exemplo, um choro.
Bom, quanto à manutenção do instrumento, eu normalmente não faço a manutenção diretamente, só as coisas mais básicas de limpeza eu posso tocar e a questão de ter o cuidado com essa asepsia até, né? Mas a clarineta, por ser feita de madeira, ela aos poucos vai ressecando. Então, de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos, eu deixo na mão de um técnico muito bom que tem aqui no Paraná, que é o Mário Granzotto. E ele tira todas as chaves, faz todo um banho de óleo, de óleos finos para poder de novo hidratar a madeira e ela voltar a ter o vigor de quando nova. Faz toda a troca de sapatilhas, que são as partezinhas que vedam os buracos que não são fechados pelos dedos, né? Questão de molas e os cálcios de um pouco de cortiça que evitam os barulhos das chaves. Enfim, essa é a manutenção básica do instrumento. Mas é claro que, uma vez que esse universo é sem fim, né, em relação a materiais diferentes e boquilhas diferentes que aos poucos vão surgindo, qualidade de palheta, até mesmo as braçadeiras, que são essa parte que segura a palheta na boquilha. Cada detalhe dá a possibilidade de uma diferença de timbre, de uma cor diferente, de uma emissão diferente. Então é uma constante, né, na verdade, de pesquisa e acaba o conhecimento em relação à manutenção. Um dado curioso, assim, até em relação à clarineta, que bem recentemente, lá em São Paulo, com o pessoal do Burgani e o Devon, que fazem a primeira clarineta manufaturada, fabricada inteiramente no Brasil. E ainda não tive a oportunidade de ter uma dessa, né? Mas eu já vi soando e já conheço bastante o relato de gente que já teve essa oportunidade, de que é um instrumento realmente de nível internacional e que pela primeira vez está surgindo aqui no Brasil um fabricante desse nível. Enfim, é um pioneirismo também nesse sentido. Os primeiros clarinetistas que tiveram essa qualidade mais internacional no Brasil são do finalzinho do século XIX, início do século XX. Então, quer dizer, são todos ainda muito recentes comparado à própria história do Brasil em relação à música, mas os grandes nomes que me vêm aqui na mente logo de cara, o José Botelho, o Jair Heleno dos Santos, o Gonzaguinha lá em Brasília, o Paulo Sérgio Santos, o Paulo Moura, que já são mais recentes um pouco, o próprio Sérgio Burgani, que é um dos fabricantes, né, dessa clarineta. Enfim, tem muitos nomes surgindo, né, dos últimos 10, 15 anos, tem bastante gente nova se interessando, até não só por clarineta, mas por música em geral. E, enfim, eu acho que mais uns anos e o mercado, tanto para clarinetistas, né, quanto para a música em geral, para a cultura em geral, tem a tendência de melhorar. Em relação ao mercado de trabalho, para músico em geral, não só o fator clarinetístico, né, mas para músico em geral, aqui em Curitiba ainda é um lugar, no sul em geral, tem um pioneirismo ainda em relação aos grandes centros. Com exceção de Porto Alegre, a região sul inteira ainda está num desenvolvimento do mercado de trabalho. O que me prende a Curitiba, na verdade, é a possibilidade dos poucos empregos que tem interessantes para tocar para a parte prática de tocar clarineta, é tocar na Sinfônica do Paraná. E é o que me prende a morar aqui em Curitiba, porque eu, apesar de adorar a música popular, de participar de vários grupos, ter uma atividade intensa nesse sentido, não é uma área que, na prática, renda bastante dinheiro, ou a questão do trabalho não é tão digno quanto no caso da música erudita. As condições de trabalho, as condições de contrato, é tudo muito ainda informal comparado a outros lugares. Bom, a questão de aulas também é uma parte didática que muito me interessa. Há anos que eu participo de festivais e de masterclasses, oficinas, né? A próxima agora vai ser em Jaraguá do Sul, em janeiro.
onde eu vou dar aula de clarineta, sax e flauta, que são instrumentos parecidos em alguns aspectos em relação à mecânica, ou em relação à embocadura, enfim, mas são as áreas que eu costumo agir, né? Agora, eu posso dizer assim, bem como poucos aqui na cidade, em relação a trabalhar nos dois meios, onde a música erudita me dá um suporte técnico e um suporte de vida interessante, mas tem pouca atividade ainda, porque só temos uma orquestra sinfônica na cidade, volta e meia tem uma situação ou outra de arregimento de músicos para alguma orquestra especificamente para algum evento, mas é muito pouco perto do que uma cidade do tamanho de Curitiba deveria ter em relação ao mercado de música erudita. É, vem crescendo, mas muito devagarinho ainda, né? Comparado a lugares menores, de cidades com menos do que a metade da população de Curitiba, no entanto, com 3, 4 orquestras grandes e, enfim, uma coisa que eu não consigo entender nesse sentido, que eu imaginava, vindo para cá, que além da orquestra eu ia ter bastante trabalho também nessa área de música erudita. Mas é um mercado pequeno ainda. Na música popular, eu me divido tocando em grupos de jazz, em grupos de choro, em gravação com cantoras ou com cantores, em takes em estúdio, né, para vários tipos de trabalho. Enfim, mas basicamente o grosso do meu trabalho com música é na sinfônica, em alguns poucos grupos que eu toco semanalmente, e com as aulas particulares e durante os períodos de férias que eu faço as oficinas, ou viajo para dar aula em algum festival, alguma coisa assim.